Você já investe em fundos imobiliários? Conhece essa classe de ativos? Você já pensou em receber renda mensal todos os meses? Renda vinda de aluguel, todo início do mês, pingando ali na sua conta da corretora? Esse é o nosso objetivo aqui do canal. Aprender sobre fundos imobiliários, investir com segurança, saber exatamente onde é que o nosso dinheiro está investido. E no vídeo de hoje eu vou comentar sobre o BRCR11, fundo bem antigo do setor de lajes corporativas. Vamos entender como é que o fundo gera dinheiro, como que o cotista do BRCR11 ganha dinheiro no longo prazo, pontos positivos e pontos negativos desse fundo. Antes de começar o vídeo, se você ainda não é inscrito, eu peço que se inscreva aqui no canal, deixe o like no seu vídeo. Isso é super importante para que a gente possa alcançar aí um número cada vez maior de investidores, número cada vez maior de pessoas interessadas em receber renda passiva todos os meses. Vamos utilizar aqui como base para o vídeo o relatório gerencial, documento onde a gente tem as principais informações do fundo. Aqui no momento que eu gravo esse vídeo, a gente vai utilizar o relatório de agosto de 2024. E aqui a gente já começa logo tendo algumas informações sobre o fundo. É um fundo bem antigo, foi listado ali em 2012, é um fundo com mais de 12 anos de vida e tem uma taxa de administração de 1,5%. Aqui o gestor até coloca que até setembro do ano que vem, até setembro de 2025, ele está concedendo um desconto, reduzindo essa taxa para 1,1%. Ainda assim, já fica aqui o primeiro ponto de atenção, que é uma taxa, dada o tamanho do fundo, é uma taxa de administração relativamente alta. E aqui é onde chama a primeira atenção do investidor. Hoje, com R$ 50,20, você consegue comprar uma cota do BRCR, praticamente aí R$ 50. Sendo que o valor patrimonial dessa cota, ou seja, o valor dos imóveis, de acordo com o laudo de avaliação feito anualmente, hoje é de R$ 89,50. Se a gente for olhar o primeiro indicador, um indicador super importante, que é o indicador PVP, que é justamente o preço da cota dividido pelo valor patrimonial, é R$ 50,20 dividido por R$ 89,50. Esse indicador ele fica muito abaixo de 1. Isso poderia indicar para alguns investidores que esse fundo estaria barato. Olha, eu consigo comprar algo que vale R$ 89,50, pagando R$ 50,20. Essa é uma primeira impressão, é uma conclusão de primeira ordem, mas a gente precisa aprofundar um pouco mais o estudo para ver se de fato a gente está diante de uma oportunidade, de um fundo que está realmente muito barato, ou é um fundo que tem problemas, ou é um fundo que tem dificuldades. Fundo bem grande, mais de 1 bilhão, 1,4 bilhões de valor de mercado, paga 50 centavos de dividendo, então ele paga aí aproximadamente 1% de dividendo ao mês, a cota é R$ 50, e ele paga 50 centavos, isso dá 1% ao mês. São 9 imóveis ao todo, 15% de vacância física, e o fundo conta aí com 135 mil cotistas. É um fundo bem popular, mas a gente vai ver aqui ao longo do vídeo que ele vem perdendo cotistas. A base de cotistas vem caindo, tudo fruto do resultado ruim que o fundo vem entregando. Isso fica muito claro quando a gente olha esse gráfico aqui. Tá? Quando a gente olha esse gráfico aqui, ele compara o retorno do BRCR11 em várias janelas.
nos últimos 3 meses, 6 meses, 12 meses, 24 meses. E quando a gente olha, comparando o retorno é negativo nas principais janelas. Quando a gente compara retorno com o IFIX, principalmente, que é o índice de fundos imobiliários, isso mostra como é que a cota do BRCR11, cota mais dividendo, variação da cota mais dividendo, como é que vem? Deixando a desejar nesse ponto. E aqui a gente já percebe um ponto interessante, tá? Aproximadamente 40% da receita de aluguel, da receita com os imóveis, vem da cidade do Rio de Janeiro. O fundo tem imóveis em 2 cidades, São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui no canal tem vídeo sobre o PVBI. Se você não assistiu, eu vou deixar o card aqui em cima. O PVBI ele tem uma estratégia de ter imóveis em São Paulo, em regiões premium, regiões muito demandadas. Centro financeiro, sempre ali ao redor da Avenida Faria Lima. Ele não tem lajes, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro. O BRCR11 não. Por ser um fundo mais antigo, lá atrás, 2010, 2011, 2012, a gente tinha o setor de lajes corporativas muito forte no Rio de Janeiro. E aí a gente percebeu que, com o passar do tempo, com a crise econômica que assolou o país, principalmente no estado do Rio de Janeiro, a gente viu ali uma vacância cada vez mais crescente. Então, hoje, dificilmente você vê fundos imobiliários comprando imóveis no Rio de Janeiro, porque a gente tem uma vacância muito crônica na cidade do Rio. Essa vacância em São Paulo, ela também é elevada, mas nem se compara com o que a gente vê na cidade do Rio. E no caso do BRCR, ele está bem exposto à cidade do Rio de Janeiro. Quando a gente olha receita por inquilino, a lógica de você investir em um fundo imobiliário é que você tenha diversificação, que você não esteja preso a um único inquilino. Aquele investidor de imóvel físico, vamos imaginar que ele compre, por exemplo, uma sala comercial para aluguel, uma única sala, ele vai ter ali um único inquilino. Se esse inquilino atrasa o pagamento, rescinde o contrato de forma antecipada, ele perde essa receita. Esse é o principal risco. Risco de vacância, risco de inadimplência. Quando a gente investe em imóveis utilizando a ferramenta dos fundos imobiliários, a gente quer justamente diversificar esse risco. A gente não quer ser dono de um único imóvel. No caso aqui do fundo, a gente tem 9 imóveis e a gente não quer ter um inquilino apenas. A gente quer ter vários inquilinos. E o BRCR11, ele meio que peca também nesse ponto. Porque 21% da receita vem de um único inquilino, que é a Petrobras. Petrobras aí uma empresa estatal. Esse contrato de locação é bem antigo. A gente tem sempre o risco desse contrato, por exemplo, não ser prorrogado, que afetaria em muito a receita do fundo. E aqui é onde está o calcanhar de Aquiles do fundo. Uma vacância crônica que não se resolve. Pode parecer que é uma vacância pequena, né? Puxa, Bruno, 15% de vacância é uma vacância relativamente pequena. Só que o fundo passou aí nos últimos meses por uma cisão e o ativo, que é um prédio chamado Senesp, esse ativo ele saiu do BRCR e ele passou a ser listado. A vacância do BRCR era muito maior. Então, ao invés de resolver a vacância, o fundo optou por tirar esse imóvel do portfólio. Então, esses 15% de vacância é uma vacância que já está dentro, que o fundo já carrega há muito tempo. Eu vou aproveitar o BRCR para falar especificamente sobre fundo de fundos. E por que eu, Bruno, sou tão crítico,
sou tão cético ao setor de fundo de fundo. Esse aqui é o gráfico do número de investidores pessoa jurídica, tá? Incluindo aqui também fundo de fundos. E a gente percebe aí que 31% das cotas, o gestor fala isso pra gente, 31% das cotas estão nas mãos de investidores pessoa jurídica. Muitos deles, FOFs, fundo de fundos. E por que isso acontece, né? Isso aqui é um percentual bem alto quando a gente compara com outros fundos. Porque quando um fundo de fundos compra cota de outro fundo, vamos imaginar que ele tenha comprado BRCR11 lá atrás, pago, sei lá, R$80. Hoje esse fundo a gente viu que ele negocia na casa ali de R$50. Se ele for vender esse fundo, ele vai precisar realizar um prejuízo. Prejuízo de R$30. Se o FOF vende com prejuízo, pode ser que esse prejuízo seja suficiente para que ele não tenha lucro contábil, que ele não consiga distribuir dividendo. E acaba que o FOF, muitas das vezes, ele carrega ali dentro da sua carteira um ativo que ele nem queria ter, um ativo que ele até pensaria em se desfazer, mas se ele se desfazer, ele vai ter que registrar um prejuízo muito grande. Então, o BRCR11, se vocês forem prestar atenção, ele está dentro da carteira da maioria dos FOFs. Quanto mais antigo for o FOF, maior é a chance dele ter BRCR11 na carteira. E aí, quando a gente olha aquela vacância, puxa, 15%. Esses aqui são os imóveis do fundo. São 9 imóveis no total. E a gente percebe que a vacância está concentrada em 3 imóveis. A gente tem o Torre Almirante, que é um imóvel muito moderno, classificado como chamado AAA, que ele está 55% vago. Ele tem um outro imóvel aqui, que é a Torre Sucupira, tem 20% de vacância. E a gente tem a Torre EZ Towers, que tem 49,3% de vacância. O setor de lajes corporativas é um setor muito difícil, setor que enfrenta dificuldades ainda por conta de efeitos da pandemia, dos fechamentos que tivemos, da mudança da configuração do regime de trabalho, muitas empresas em regime de trabalho remoto, regime de trabalho híbrido. As empresas ainda estão muito reticentes em aumentar a área demandada, em aumentar o espaço que ela ocupa. E o BRCR, como a gente viu, tem uma exposição grande à cidade do Rio, que é uma praça mais difícil. É uma praça que já enfrenta aí pelo menos 10 anos de uma vacância alta e a gente não vê muito horizonte de melhora, um horizonte de redução de vacância. Aquele indicador PVP, que num primeiro momento parecia uma barganha, pagar 50, um ativo que vale 89, a gente conseguiu ver aqui no vídeo que o ativo tem dificuldades, tem desafios para que possa conseguir entregar um resultado cada vez melhor. Se você gostou do vídeo, eu peço que você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, não deixe de acionar aqui o sininho para você ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo. Espero que vocês tenham gostado. Se você é cotista do BRCR11, se você é cotista de algum setor de lajes corporativas, se você está chegando aqui pela primeira vez no canal, coloca aqui nos comentários para a gente poder interagir e poder conversar sobre esse instrumento tão importante que é ter fundos imobiliários na nossa carteira de investimento.